Bom, pessoal, nessa parte da nossa aula, que eu dividi em 4 partes de mencionamento de laje maciça, nós estaremos executando, resolvendo um exercício, né? Conforme foi solicitado até mesmo pelos alunos. Então, nós temos aí a parte 3, que a gente vai executar um exercício específico. O exercício é esse, onde eu tenho o posicionamento de 4 lajes, com os carregamentos específicos na laje 1 e laje 3, e todas as outras informações necessárias para a execução do exercício. Está aqui o posicionamento da laje, né, formando o painel logo abaixo. E observem que na laje 2 e na laje 4 nós temos paredes, que nós vimos na aula passada, a existência dessas paredes e como que a gente vai estar trabalhando na resolução do exercício. Bom, a laje 1, vocês podem observar que ela é uma laje em L, né? Então, eu tenho que trabalhar com essas duas lajes separadas. Então, eu automaticamente tenho que separar, definir a vinculação para estar fazendo a verificação dos esforços. Então, nesse caso, nós temos aqui a lateral da laje 1A, de acordo com o critério para a borda, se a gente engasta ou apoia, como eu tenho acima aí, né, de 2/3 engastado, a gente vai colocá-la totalmente engastada na laje 1B. Porém, essa laje 1B, que é essa pequenininha, ela vai ficar com uma borda livre, recebendo o carregamento distribuído mais um momento nessa borda. O que eu quero chamar a atenção de vocês é, na resolução desse exercício, eu estou fazendo dessa forma para vocês conseguirem visualizar que uma laje engastada em outra e a outra com a borda livre, ela recebe momentos e carregamentos em virtude daquela laje que está engastada nela, tá? Porém, se você está fazendo a estruturação da sua laje, você automaticamente vai colocar uma viga aqui, onde a professora indicou, entre a laje 1B e a laje 1A, tá? Bom, a laje, dessa forma, esse slide aqui comprova todas as tabelas que nós estamos utilizando para chegar no carregamento da borda, tá? Onde eu utilizo a área do trapézio, vezes o carregamento, com todas as fórmulas necessárias, eu chego a uma conclusão que eu tenho 19,17 kN por metro. Porém, quando a gente faz o engaste, aqui ó, e essa borda livre, eu tenho os carregamentos de momento e a carga distribuída. Que isso seria absorvido parcialmente por quem? Se eu colocasse uma viga nesse trechinho aqui pontilhado que a gente está vendo na laje 1B. Se a gente utilizar a tabela do professor Libânio, olha o carregamento que nós chegamos. Como que eu utilizo essa tabela? As reações de apoio em lajes com cargas uniformemente distribuídas. Então, eu tenho lambda, que eu fiz o meu LX, meu LY por LX, né? Então, eu tenho automaticamente o lambda e o tipo de vinculação da minha laje. Com isso, eu determino o coeficiente para eu encontrar quanto que eu tenho de carregamento naquela área do meu trapézio. Observem que praticamente é o mesmo que aquele slide anterior. Aqui, nós chegamos nos cálculos dos momentos,
da laje 1A, tá? Utilizando quem? As tabelas de Benton e as tabelas de Kizer. Isso aqui nada mais é do que a fórmula, eu tenho K, a constante K, automaticamente o K é dividido por esses coeficientes que são adotados aqui na tabela, de acordo com os valores que eu observei aqui da vinculação, tá? A mesma coisa da tabela do Kizer. Porém, a questão da vinculação aqui, eu trabalho, ele chama de epsilon, que é a mesma coisa do lambda. Vocês podem ver que é Ly sobre Lx da mesma forma. E aqui eu obtive os momentos necessários para a minha laje 1A. Porém, a mesma coisa acontece com a tabela utilizando do professor Libânio, onde eu tenho os momentos fletores em lajes com carga uniforme, eu encontro todos os momentos através da tabela. Tá aqui. Tá? Logo abaixo da tabela, eu encontro a fórmula que eu tenho que utilizar. No caso dessa tabela, é PLx ao quadrado, né? O P é o carregamento que eu já tenho e o Lx ao quadrado. Então, eu chego com o coeficiente. E a fórmula é um coeficiente Ni vezes esse coeficiente K dividido por 100. Esse coeficiente Ni é o que eu consigo obter na tabela de acordo com o lambda e com a vinculação. Quando eu trabalho com a laje 1B, eu também chego nos mesmos momentos, ó. Eu passei aquele PowerPoint, aquele slide anterior, mas só para vocês observarem. Tanto aquele slide anterior como esse, a gente tem a mesma definição de momento, utilizando essas tabelas. Porém, volto a salientar, essa borda livre, eu poderia estar sumindo com ela, entre aspas, posicionando uma viga, tá? E tá aqui, ó. Novamente, com outro tipo de tabela, considerando os mesmos, eu tenho todos os momentos aqui necessários da minha laje. Agora, a gente tem a laje 2. A laje 1, eu quero salientar que é um caso particular. Por quê? Basicamente, na estruturação, eu colocaria uma viga entre a laje 1A e a laje 1B. E iria tratar totalmente engaste, tanto a laje 1A quanto a laje 1B. Engastado numa viga, provavelmente passada ali de fora a fora. Agora, nós estaremos calculando a laje 2. A laje 2, nós temos uma alvenaria aqui, ó, em L. Então, a gente vai ter que dividir essa alvenaria em essa laje em 3 partes. A parte 1, que eu não tenho sobrecarga de alvenaria. A parte 2, que eu tenho alvenaria em L. E a parte 3, onde eu tenho uma alvenaria paralela ao maior lado. A primeira coisa, eu vou verificar se essa laje é armada em uma ou duas direções. Então, a gente consegue verificar que ela é armada em uma única direção, tá? O esforço predominante a gente tem no menor lado. Isso não quer dizer que paralelo ao LY, né, ao maior lado, eu não tenha momentos solicitantes. Eles são pequenininhos, mas eu tenho também, a gente vai verificar logo em seguida. Considerando todas as cargas aí no primeiro trecho, né, o que eu tenho no primeiro trecho? Eu tenho o peso próprio da laje, o peso do revestimento, a carga temporária, né, ou acidental. Então, eu tenho aqui, ó, o peso próprio da laje, 2,5 kN por metro quadrado. A acidental, 2 kN por metro quadrado,
né? Mais o peso do revestimento, desculpa que eu pulei aqui, de 1 kN por metro quadrado. Eu tenho uma carga total, nesse primeiro trecho, de 5,5 kN por metro quadrado. Dessa forma, como a laje ela é armada em uma única direção, a gente trabalha como sendo uma viga, né? Então, eu tenho uma viga onde, desse trecho 1 que nós estamos falando, eu tenho o meu engaste e o meu apoio, onde eu tenho os diagramas de cortante e os diagramas de momento. Automaticamente, eu calculo, tá? Tanto cortante como o momento solicitante aí. No caso, o interessante agora para a gente são os momentos positivos, os momentos negativos e os momentos positivos, tá? Que é o que importa agora a princípio. Então, eu tenho aqui um momento negativo de 2,75 e eu tenho um momento positivo de 1,55. Agora eu vou considerar o meu trecho 2 da minha laje. O que eu vou considerar nesse trecho 2? Eu tenho o peso próprio da laje, que nós já vimos 2,5, que é o mesmo do trecho 1. Agora a gente está aqui, ó. Eu tenho o peso do revestimento, 1 kN por metro quadrado, que é a mesma coisa do trecho 1. Porém, agora eu tenho o peso da parede, tá? O que é isso, o peso da parede? Eu vou ter que calcular o peso de contribuição dessa parede, que eu tenho o volume da parede vezes o peso específico dividido pela área de influência, tá? Que é 1/3 de Lx para cada lado, que eu tenho aqui, ó, desse lado de cá e desse lado de cá. Então, eu faço o volume da parede vezes, a altura da parede, vezes a espessura, peso específico, dividido pela área de influência. Eu chego à conclusão que o peso, a sobrecarga dessa parede em L nesse trecho 2 é de 3,26 kN por metro quadrado. Então, além dos 5,5 kN que eu tinha já de carga acidental e permanente, eu tenho mais a contribuição de 3,26 no carregamento dessa parede, tá? Então, eu chego, lógico, acidental de 2 kN por metro quadrado, que já incidia lá no trecho 1. Então, eu tenho um carregamento total aí de 8,76 kN por metro quadrado. Automaticamente, nesse trecho 2, como é armado também em uma única direção, a gente vai estar trabalhando com o mesmo esquema, como se fosse uma viga com 1 metro de largura. Eu tenho aqui engaste, apoio, o comportamento da cortante e o comportamento dos momentos. Então, eu encontro aqui 4,38 kN por metro por metro e 2,47 kN metros por metro. Então, eu tenho aqui a fórmula da cortante negativa e da positiva. Do trecho 3 agora, o que a gente considera? O peso próprio da laje, o peso do revestimento, a carga temporária, com uma carga total de 5,5 kN por metro quadrado. E como que a gente vai considerar a contribuição aí da parede? Eu tenho a espessura da parede, a altura e o peso específico. Então, eu tenho lá 0,15 de espessura, 2,9 de altura e 12
peso específico. Então, o peso da minha parede aí vai ser 5,22 kN por metro. Quando eu venho no cálculo dos momentos desse trecho, olha a diferença nessa situação. Essa situação se deve por essa laje ser armada em apenas uma direção. Então, eu considero os diagramas como se fosse uma viga com os determinados vínculos. Então, eu tenho aqui ó, o engaste e o apoio. Olha o carregamento distribuído, é 5,5 kN por metro. Porém, eu tenho a incidência de uma carga pontual da parede de 5,22 no distanciamento que ela passa, tá? Que ela é posicionada. Com isso, eu tenho todos os cálculos das reações e dos momentos nesses devidos locais. Quando a gente fala que não tem momento, uma laje armada em uma única direção, ele tem, só que ele é muito pequenininho, ó. Então, como que a gente considera isso? Eu tenho aqui, ó, venho na tabela do Kizern, eu tenho 22 kN. Quando eu calculo o momento, de acordo com essa tabela, que é o coeficiente K dividido por MY, que eu encontrei nessa tabela, eu tenho o momento Y21 0,183 kN por metro, tá? A cortante positiva e a cortante negativa, e 0,902 kN por metro na cortante negativa, desculpa, no momento negativo, tá? Então, quando a laje é armada em uma única direção, não significa que ela não recebe, ela não tem momento naquela direção que ela não é armada. Ela tem momento sim, mas o momento é bem pequeno em relação à sobrecarga total da laje. Tá? Para calcular os momentos na direção de Y, a gente pode adotar aí, né? Tanto o lado engastado como o lado apoiado, como indicado aí na figura. Não tem diferenciação, ó, tanto de um lado como do outro. Vocês podem ver que eu tenho um comportamento que eu tenho engaste, né? E aqui apoio. Tanto faz os dois, ó, a consideração dos dois lados. Desculpa que eu passei o slide antes, mas aquela consideração eu posso fazer tanto de um lado como do outro. Eu vou conseguir um momento obtido na laje, tá? E eu tenho aqui, depois de fazer todos aqueles cálculos da laje 3, eu tenho os cálculos, desculpa, da laje 1, da laje 2, agora eu venho para a laje 3. Nesse caso, eu estou utilizando a tabela do Kizern, tá? Onde ele pede um K, se a gente olhar aqui, ó, ele dá passo a passo de tudo que tem que se fazer. Eu acho o epsilon, que eu vou precisar. Depois o K, no caso, o K é PLXLY, então eu tenho 180 kN. Esses 180 kN, de acordo com o meu epsilon, que aqui ele deu 1,5, não, ele deu isso, 1,5, então ele vai ficar aqui, tá errado, hein, gente? Ou é 1,5, seria aqui, ó, entre essa daqui, tá? Que seria o meu epsilon aqui, ó. Então, automaticamente, o que eu faria? Eu pego os 180 que ele tá pedindo aqui, o K, dividido por esse coeficiente. Quando acontece isso, não vou pedir para vocês intercalarem, interpolarem, tá? Fazer aquela regra de 3 que vocês fazem um pouco de confusão. A gente vai pegar a situação menos favorável, tá? O que seria um cálculo superior se a gente estivesse fazendo a interpolação, que vai dar uma diferença muito pequenininha. Então, fazendo esse 180 dividido pelo coeficiente que eu peguei na tabela, eu tenho aqui o momento x3, que está aqui no gráfico, o momento y3, o nx3 e o ny3, tá? Bom, no cálculo da laje 4, volta-se, tá? É a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, eu encontro o lambda
eu tenho as cargas variáveis, né? Então, eu tenho o peso próprio da laje, eu tenho o peso do revestimento, eu tenho o peso da parede na área de influência, eu tenho a carga temporária, isso tudo me fornece um carregamento de 6,96 kN por metro. E com isso eu vou calcular os momentos aí que eu obtenho na minha laje 4. De novo, eu tenho K, PLX vezes LY, que eu encontrei o meu K, e divido K pelo coeficiente do epsilon aqui, que é a mesma coisa que nosso lambda. Eu pego os coeficientes e divido o fator K pelo mx. Cada tabela tem a sua consideração e ela tem a formulação que você tem que fazer.